Olá, turma! Hoje eu vim aqui explicar as atividades para vocês. Nessa aula, vocês vão estudar sobre o período neolítico, a Revolução Agrícola. O que é uma revolução? É uma mudança. Essa mudança foi a mudança do Paleolítico para o Neolítico. Agrícola vem de agricultura. Então, onde os povos eles começaram a produzir seus próprios alimentos, né, e praticando a agricultura, construindo os instrumentos de trabalho, os instrumentos de uso doméstico, a criação de animais, e isso permitiu que eles deixassem de ficar mudando de uma região para outra e fixar num local. E isso é chamado de sedentarismo. Eles eram nômades porque tinham necessidade de ficar mudando de lugar para lugar. Aí, com a Revolução Agrícola, com a prática da agricultura, eles se tornaram sedentários. Não significa que o nomadismo acabou. Alguns grupos continuaram se mudando, vivendo da caça, da coleta e da pesca. No Neolítico também, eles teve o uso dos metais. Então, o metal foi de extrema importância para esses povos, para eles fazerem instrumentos mais resistentes, né? E ajudou muito na prática da agricultura, na criação de animais e em outros afazeres. Na atividade 1, está falando que, em função do domínio do polimento das pedras, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e outras foram criadas, porque eles faziam os instrumentos, né, de pedra, rústico, e aí, com o passar do tempo, eles começaram a polir a pedra, a trabalhar mais a pedra, então aperfeiçoou todas as suas criações. Essas ferramentas foram utilizadas principalmente para a caça de animais e para o trabalho com a agricultura, que modificou, né, profundamente o modo de vida desses povos, né? Então, assim, eles se tornaram sedentários, passaram a formar cidades, grupos, povoados e criar novas formas de vida. Aí na atividade está falando o seguinte: entre essas invenções podemos destacar a foice, a enxada e o moinho manual. Aqui está pedindo para vocês pesquisarem, tanto ou na internet ou no livro didático, e apontar, né, qual a função desses instrumentos e qual a contribuição para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo. Que eu já expliquei, né, que esses instrumentos, foi a partir desses instrumentos que eles se tornaram sedentários e aperfeiçoou os instrumentos que eram utilizados na agricultura, na criação dos animais, para o trabalho. Então, vocês vão escrever em que eles contribuíram, né, para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo. Então, já até falei para vocês. Na questão 2, durante o Neolítico, os povos que viveram nesse período descobriram que era possível plantar, como também domesticar animais. Esses avanços mudaram a forma de viver desses povos que eram nômades, que viviam de um lugar para o outro e viviam exclusivamente da caça e da pesca e da coleta de frutos. Com base em tudo que eu falei e no que vocês pesquisarem, vocês vão desenhar, né, retratando o modo de vida dos povos do período neolítico. Lembrando que no Neolítico, né, eles já praticavam agricultura, já criavam animais, domesticavam animais, fabricavam instrumentos mais sofisticados, né, mais aperfeiçoados. Então, é dessa forma que vocês vão desenhar.
Na questão 3, a Revolução Neolítica trouxe consigo outras necessidades aos povos do período neolítico, como a questão do armazenamento dos produtos. O que é armazenar? É guardar os produtos. Porque eles praticavam agricultura para sobrevivência, mas sobravam alimentos, então eles tinham que guardar esses produtos. Para isso, eles desenvolveram a cerâmica, que era utilizada para fazer vasilhas para que esses alimentos fossem armazenados. Então, se sobrava, eles tinham que guardar em algum lugar. Então, eles tinham que guardar, né, em objetos. E, no caso, eles usavam a cerâmica para fazer as vasilhas. O que é a cerâmica? Era o barro, né? Eles faziam utensílios de barro. Vocês vão conversar com a sua família ou pesquisar e listar alguns objetos de cerâmica que vocês conhecem e utilizam e vai falar a função desse objeto. Em sua casa, né, tem muitos objetos de cerâmica. Hoje a gente utiliza, né, o alumínio, a louça, que também é feita de barro. E na nossa casa a gente tem muito objeto de cerâmica. Então, vocês vão listar alguns e falar a função de cada um deles. Certo? Vocês vão copiar só o que tiver destacado nas questões. Então, você vai ler o enunciado todo com muita atenção. E o que tiver destacado, vocês vão copiar e depois responda, faça a sua resposta no caderno. Certo? Qualquer dúvida é só perguntar.